Bom dia a todas, bom dia a todas e todos. Nós estamos hoje aqui nessa atividade que é o lançamento do nosso documento de diretrizes programáticas da chapa Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, desse nosso movimento Vamos Juntos pelo Brasil, composto por 7 partidos, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PSB, o PCdoB, o PV, a Rede, o Solidariedade e o PSOL, e trabalhamos intensamente nesse programa a partir de uma comissão coordenadora que foram 2 representantes de cada um dos partidos, dos 7 partidos, compondo essa comissão que coordenou esse trabalho preliminar, apoiado também por uma comissão de sistematização. Depois nós vamos mencionar todos os que participaram. Hoje nós temos muitas lideranças relevantes aqui. Eu queria iniciar inicialmente passando a palavra para a Rose, para saudar todos os presentes, e eu queria destacar com muito agradecimento pelo empenho, pela confiança e pelo acompanhamento de toda essa atividade ao presidente Lula e sua esposa Janja, ao companheiro Geraldo Alckmin, sua esposa Lu. Agradecer também a presença da nossa presidenta Dilma Rousseff, aqui hoje prestigiando esse evento. E agora, Rose, vamos fazer então aí o anúncio de todos os presidentes dos partidos, as lideranças que nós temos hoje participando dessa nossa atividade. Bom dia a todas e todos. Iniciamos, então, apresentando os representantes dos partidos. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, o presidente do PCdoB, a presidenta do PCdoB, Luciana Santos, o presidente do PV, José Luiz França de Pena, o presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, e da Rede, Wesley Diógenes. Obrigado, Rose. Nós vamos iniciar a atividade com uma breve intervenção sobre as diretrizes, sobre esse processo, com os presidentes e as presidentas dos partidos presentes. Então, para abrir essa atividade, eu passaria a palavra para a minha companheira Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, Luísio. Bom dia a todos os companheiros, companheiras que estão aqui presentes nesse evento. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, governador Geraldo Alckmin, que conduzem e coordenam esse movimento Vamos Juntos e Juntas pelo Brasil. Bom dia, Mercadante. Queria saudar teu trabalho, teu empenho, a coordenação de todo esse processo. Você que é o nosso presidente da Fundação Perseu Abramo e também o coordenador do programa de governo. E saudando você, quero saudar todos os companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo e também das fundações partidárias que já há muito tempo se reúnem num processo de integração e discussão, complementando um trabalho que nós fazemos também na Câmara dos Deputados e no Senado da República com esses partidos. Saudar aqui os companheiros e companheiras do PT, dos Partidos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, representantes dos nossos setoriais, que colaboraram muito nessa discussão, e queria especialmente cumprimentar a minha companheira, a deputada federal Maria do Rosário, e minha companheira de direção executiva, Mônica Valente, que foram as 2 dirigentes responsáveis por conduzir o processo de discussão das diretrizes programáticas dentro do PT. E parabenizar o trabalho que vocês fizeram, de ouvir todos os companheiros, foi um processo muito importante que nós tivemos. E saudar aqui, claro, os meus colegas, companheiros e, por que não dizer, amigos, presidentes e presidenta de partido, por todo esse tempo de convivência e construção. Nós demonstramos aqui, governador Geraldo Alckmin, uma grande unidade programática. 7 partidos constroem esse documento, que é o documento de direção, né, diretrizes para a construção do programa de governo, passando por todos os assuntos, com uma grande colaboração, não só das militâncias partidárias, mas também da academia, de pessoas próximas, dos movimentos sociais, do movimento sindical, que eu também queria cumprimentar, que estão aqui presentes. Então, esse documento tem uma síntese do que pensa todos que estão nessa caminhada. E queria parabenizar
e agradecer muito. Hoje nós também vamos lançar, o Aloysio vai falar sobre isso, a plataforma para participação popular. Em cima dessas diretrizes, que nós vamos abrir numa plataforma pública, as pessoas vão poder colocar para nós, para esse movimento que nós estamos fazendo, as suas sugestões. O que pensam para o Brasil, qual é o caminho que nós devemos seguir, quais são as propostas que cada um e cada uma vê melhor para o seu país. E eu acredito que isso também vai gerar um processo de grande mobilização e interação. E é assim que a gente constrói um país, ou melhor, reconstrói, porque o Brasil precisa ser reconstruído. Então, nesse documento estão as nossas diretrizes. Obviamente que a vida do povo é a centralidade. Combater a fome e a miséria é a primeira coisa que nós temos que fazer. Garantir comida na mesa do povo brasileiro, garantir que o custo de vida não desestruture as famílias e que a gente tenha um país desenvolvido. Aqui tem a saída para o Brasil, não tenho dúvidas. As mãos que escreveram esse documento, as cabeças que o pensaram, têm responsabilidade, têm vivência, conhecem o Brasil, conhecem as áreas que estão falando e, portanto, a gente sabe que tem um outro caminho, que não esse que está sendo apresentado para o povo brasileiro. Então, muito obrigada a todos e todas vocês que colaboraram, e para a gente é uma grande honra, como presidente do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, poder estar aqui hoje, nesse momento histórico para o nosso país. Muito obrigada. Então, eu queria, agora que a presidenta Gleisi faz sua intervenção, um agradecimento a Maria do Rosário e a Mônica Valente, tiveram um papel extraordinário. Queria passar a palavra para o Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, e igualmente destacar a participação imprescindível do Domingos Leonelli e do Alexandre Navarro, que contribuíram muito para esse processo, estavam na coordenação do programa, assim como a Mônica, a deputada Mônica, a Mônica e a deputada Maria do Rosário. Carlos Siqueira. Obrigado, Aloysio. É muito prazer estar aqui com todos vocês. Gostaria de saudar o nosso querido presidente Lula, o governador Geraldo Alckmin, a minha querida amiga e presidenta nacional do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, pelo trabalho que vem realizando à frente do seu partido. Saudar a todos, os demais companheiros e companheiras, presidente e presidentas nacionais do nosso partido, dos partidos aqui representados, os 7 partidos. Saudar e agradecer também a contribuição dos companheiros indicados pelo Partido Socialista Brasileiro para compor a comissão de programa do presidente Lula e Alckmin, companheiro Domingos Leonelli e Alexandre Navarro. Quero saudar especialmente também aqui a presidenta Dilma Rousseff, nela saudar todas as mulheres que estão aqui presentes. Quero saudar a dona Lu, e também uma pessoa muito especial que está aqui representando o mundo cultural, que será candidata pelo Partido Socialista no Rio de Janeiro, a atriz Lucélia Santos, que eu peço que ela se levante para ser saudada por todos. É um prazer muito grande estar aqui. Quero dizer aos companheiros que estamos aqui muito felizes. Felizes porque conseguimos uma coisa que é essencial numa luta política, do tamanho e da natureza que nós estamos a enfrentar, que é derrotar firmemente o senhor Jair Bolsonaro nas eleições de 2 de outubro. E, para isso, essa unidade, esse cimento que fez com que nós fizéssemos isso aí de forma unânime, um programa, uma diretriz de programa que dá esperança, que dá energia a todos que estão engajados nessa luta patriótica, essa luta que todos nós haveremos nas eleições, que são as eleições da nossa vida, de todas as nossas gerações, as eleições mais importantes que nós vamos enfrentar, e só há uma saída, vencer e vencer, não há outro caminho. Portanto, aqui só tenho 3 minutos, e eu gostaria, tem tantos assuntos importantes nessas diretrizes com as quais estamos inteiramente de acordo, mas, se vocês me permitem, eu gostaria de citar uma grande diretriz que eu sou apaixonado por ela, e também o meu partido de forma especial, que é a questão da ciência, tecnologia e inovação. Nós não acreditamos no desenvolvimento de um país da dimensão do Brasil, com as potencialidades extraordinárias que tem esse país maravilhoso, com essa gente fantástica que são os brasileiros e brasileiras, sem que nós possamos desenvolver
fortemente investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Se nós não colocarmos o país na quarta revolução industrial, se nós não renovarmos a nossa indústria, se nós não a tornarmos competitivas e a tornando competitiva, criarmos milhões de empregos para brasileiros e brasileiras, nós não seremos capazes. E o Brasil já deu provas em todos os momentos importantes em que os brasileiros foram chamados. Quando se criou a nossa querida Petrobras, a Embraer, a Eletrobras e todas as estatais importantes e estratégicas desse país, se fez pensando na inovação, se fez pensando na ciência e tecnologia, se fez pensando no desenvolvimento estratégico, sem o qual não poderemos desenvolver adequadamente o nosso querido Brasil. Portanto, eu teria muitas coisas a falar desse programa, dessas diretrizes que haverão de ser desenvolvidas adequadamente para ser apresentada ao povo brasileiro. Mas resolvi destacar esse ponto. Resolvi destacar esse ponto e também um ponto que nos é muito caro, que é a questão da economia criativa, como também estratégia de desenvolvimento, que ela está intimamente ligada à questão da ciência e tecnologia e da inovação. Portanto, querida presidente Gleisi, querido presidente Lula, demais companheiros, eu quero expressar aqui a minha mais completa satisfação por essa unidade que nós conseguimos construir, das forças progressistas que estão aqui todas unidas. E estas forças progressistas haverão de ir mais além e conquistar outros setores da sociedade brasileira, seja partidários, seja sociais, seja culturais, sejam de todos os lados, para que possamos, unidos, junto com os movimentos sociais que aqui também estão representados, junto com representantes da cultura brasileira, com todos aqueles que não aguentam e não suportam mais esse governo, para vencermos. É vencer e vencer. Muito obrigado. Agradecer ao presidente Carlos Siqueira e agora passar a palavra para a vice-governadora de Pernambuco e companheira histórica de luta, Luciana Santos. E também, igualmente, eu queria destacar a intensa participação do Luiz Fernandes. Aproveito aqui a Ciência e Tecnologia, que você também foi presidente da FINEP, professor, e ajudou muito nessa elaboração. É secretário executivo, junto com o Alexandre Navarro. Tinha muita gente de Ciência, Tecnologia e Inovação ali na nossa coordenação. E saudar, igualmente, o Rubens Diniz, que teve um papel muito relevante em todo o trabalho. Então, com vocês, a nossa vice-governadora e presidenta Luciana Santos. Muito bom dia a cada um e a cada uma de vocês. Saudação toda especial ao nosso presidente Lula, ao nosso Geraldo Alckmin, saudando a presidenta Gleisi Hoffmann, eu saúdo todos os outros presidentes de partido para economizar, saudar também a Janja, a Lu Alckmin, a nossa presidente Dilma Rousseff, saudando ela, eu saúdo todas as mulheres aqui presentes. Eu quero primeiro realçar isso que Gleisi Hoffmann já destacou, que é o feito, não é, de nós chegarmos até agora na construção de uma grande convergência, né, programática, das nossas diretrizes para um programa que foi construído a muitas mãos pelos partidos políticos, mas também pelos movimentos sociais, pela academia, e que só revela que nós estamos no caminho certo, que essa convergência é fruto desse diagnóstico que nós estamos tendo no Brasil, de uma realidade de retrocessos, de destruição nacional, e que é necessário retomar, né, um grande processo de construção, reconstrução desse país, na medida em que nós vivemos esse cenário de destruição dos principais instrumentos e ferramentas indutoras do nosso desenvolvimento e da situação trágica, né, do mapa da fome, que nós voltamos vergonhosamente a essa condição de 116 milhões de brasileiros que vivem na insegurança alimentar e que nós, portanto, precisamos resgatar o papel do Estado. Não o Estado máximo ou o Estado mínimo, mas o Estado forte, um Estado necessário, um Estado que possa desenvolver essas vocações extraordinárias do Brasil, a vocação natural, das potencialidades econômicas, da diversidade que nós temos nas regiões, mas principalmente da inteligência brasileira, da inteligência nacional, construídas por gerações e gerações. Quando nós olhamos, não é, isso
que nós construímos ao longo do tempo, num processo em que se iniciou a industrialização brasileira, dessas ferramentas da indução nacional, como a Petrobras, como os bancos públicos, o BNDES, esses são instrumentos que nós não podemos abrir mão. Nós estamos vivendo recentemente a liquidação da Eletrobras. Tem que haver reação sobre isso. Isso é uma questão de soberania nacional, de interesse nacional. Nós não vamos enfrentar a fome, a qualidade de vida, as políticas públicas, se nós não tivermos um processo de reindustrialização que enfrente a política macroeconômica, a questão de teto de gastos que precisa ser revogado, uma política de câmbio que proteja o desenvolvimento nacional. Essas são as questões que nós estamos debatendo sistematicamente. Além disso, precisamos sinalizar de imediato aquilo que dê esperança ao povo, que anime o povo, que possa dar aquele choque de presença do que é que nós representamos, do que é que Lula representa, né, como um legado que se construiu nesse país. Aliás, esse é o principal vetor de força, e nós temos hoje essa direção de frente ampla, né, que de outra vez aqui no Conselho Político eu fiz questão de realçar que eu acho que a expressão maior dessa frente ampla é, sem dúvida, a figura de Geraldo Alckmin nessa frente, mas que nós estamos construindo insistentemente esse caminho, de diversas maneiras, nos setores sociais, que vão poder expressar esse sentimento de indignação que move o povo brasileiro e da necessidade da gente levar esperança com propostas concretas, que impactem de maneira muito fortemente e assertiva na vida do povo brasileiro. Nós estamos vivendo num país que tem 80% da sua população vivendo nos centros urbanos. Nós precisamos falar das reformas urbanas, né? Da defesa daquilo que nós primamos no ciclo político de Lula e Dilma, que foi ter um projeto de habitação, né, que possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, do saneamento, mas também que a gente defenda esse SUS extraordinário que salvou vidas na Covid, né, que a gente possa, portanto, falar da inovação, da ciência e tecnologia, que também foi um ponto alto e forte. Nós montamos, sem medo de errar, um dos planos mais ousados. Também nesse ciclo político, nós cuidamos da integração latino-americana, ainda mais nesses tempos, nesses ventos que sopram a nosso favor. Na vitória extraordinária que nós tivemos agora na Colômbia, nós pudemos se inserir nesse contexto da geopolítica e da geoeconomia de maneira altiva, como sempre nos comportamos, entendendo que essa disputa passa pelo domínio tecnológico, e isso nós fizemos o dever de casa. Né? Nós participamos ativamente desse processo de inovação, né? com políticas públicas avançadas, que não deve nenhum país do mundo o nosso sistema de ciência e tecnologia, e que nós podemos retomar isso em outros patamares. Assim como também nós podemos retomar a nossa industrialização em outras bases, novas bases do desenvolvimento nacional. Então, presidente, e o povo brasileiro, com a certeza, Mercadante, eu acho que essa iniciativa das plataformas, né, de que isso vai animar em todo lugar desse país, tem gente querendo ajudar, tem gente querendo colaborar, e eu penso que essa plataforma vai ajudar muito nesse processo de democratização que anime todo esse contingente de brasileiros e brasileiras que querem virar essa página nefasta da nossa história. Então, é isso, e vamos em frente. Avante. Agradecer a presidenta Luciana Santos. Agora passar a palavra para o nosso companheiro José Luiz Pena, e agradecer também ao Osvander Valadão, que participou pelo PV, e o Zé Carlos Lima, presidente da Fundação F. Daniel, que teve um empenho muito grande na construção dessa unidade e desse trabalho. Obrigado, Zé Carlos. E agora, o nosso presidente Pena. Meus amigos, eu quero dizer a vocês da satisfação que todos temos em estar na luta para recuperar a civilidade no país. Mais do que tudo, a afronta, a burrice, a ignorância, a violência, agora ela tem
a visão de que há uma reação consistente e que produzirá uma vitória acachapante da inteligência, do conhecimento, da brasilidade diante desse escândalo que é essa administração, onde todos estamos apavorados com a chacina de Bruno Pereira e Dom Phillips. Eu acho que demoramos um pouco para buscar o símbolo. Hoje encontramos, e hoje a sociedade brasileira vai saber, com essas diretrizes, que o jogo vai ser muito favorável ao Brasil e aos brasileiros nas eleições de outubro. Acho que o presidente Lula e o governador Alckmin formam um grande símbolo para atacarmos essa enfermidade que estamos vivendo. Agora, é preciso que saibam, eu tive informação pelo Zé Carlos, pelos outros companheiros do PV que tiveram com o senador Aloísio nessa confecção aí dessas diretrizes, do jeito colaborativo, da Domingos Leonelli com suas ideias avançadas e outros companheiros que harmonicamente conseguiram, Maria do Rosário, minha querida colega de Câmara, produzir esse material. Então, eu quero parabenizar a todos e dizer que todo esse movimento, sob a batuta da nossa presidente Gleisi Hoffmann, terá um sucesso inexorável. Vai ser acachapante. O PV não entra na briga para perder, nem para competir com os seus aliados. Mas nós, inegavelmente, traremos muita sorte a essa refrega. Obrigado. Queria agora, agradecendo José Luiz Pena, passar a palavra para o senador Randolfo Rodrigues, aqui representando a presidência da Rede Sustentabilidade. Igualmente agradecer muito o empenho desse militante histórico aí, Pedro Ivo, e do Wellington Almeida, álcool gel e Lula. E dizer, e também, presidente, eu me lembro na cerimônia de 100 anos do PCdoB, o Renildo fez uma cobrança pública de vários quadros que o PCdoB tinha emprestado ao PT, e que quem empresta quer de volta. Então, viu, Randolfo, viu, Pedro Ivo, estou dizendo também que nós já emprestamos muito para a rede, está na hora de pagar o débito. Então, por favor, Randolfo Rodrigues, com a palavra. Obrigado, Maria do Rosário. Obrigado, Aloísio. Eu queria lhe cumprimentar pela construção, pela liderança da construção desse programa, a todos os companheiros e companheiras dos partidos desta frente ampla para reconstruir o Brasil, que participaram da construção. Em especial, queria agradecer aos designados pelo nosso partido, que você já citou, Pedro Ivo, Wellington Almeida, que estiveram juntos nessa construção. Meus cumprimentos ao presidente Lula, governador Alckmin, Dona Lu, Janja, a presidente Dilma aqui presente, a todos os companheiros e companheiras, lideranças, dirigentes dos partidos políticos que constituem esta frente para conduzir a maior tarefa de nossas vidas. O Brasil já passou inúmeras crises, mas nenhuma é tão grave quanto a que ele está passando atualmente. Porque
sobretudo, como já foi dito, é uma ameaça ao nosso pacto civilizatório. Sobretudo ao pacto civilizatório que nós formamos com a redemocratização do Brasil depois de 1988 e que foi estabelecido no texto da Constituição de 1988. Tem significado diagnóstico o que foi construído nos últimos 30 anos no Brasil. Nós retomamos a democracia, estabilizamos a moeda e contivemos a inflação. E durante o período do presidente Lula e da presidente Dilma, resgatamos milhões de brasileiros da miséria. Construímos uma economia de massas com a participação das pessoas. Estas conquistas dos últimos 30 anos, do Pacto pós-1988, estão ameaçadas na atualidade. A democracia, a estabilidade monetária, a inclusão social. Presidente Lula, o senhor assumiu o governo desse país em 2002. Eu sei, o senhor tem dito isso para nós, o senhor e o governador Alckmin encontrarão, em 2023, um país muito mais devastado do que aquele que os senhores receberam em 2002. Os senhores encontrarão um país devastado pela fome, pelo desemprego, pela inflação, pelo desalento e pelo endividamento das famílias, com a soberania nacional sob ameaça, junto com isso, um isolamento atroz do país na seara internacional. O Brasil perdeu, presidente Dilma, a condição de líder na América Latina, de referência global, para ser uma espécie de pária no planeta. E, sobretudo, além de tudo isso, e me toca em especial isso, porque eu venho da Amazônia, com a Amazônia sobre a maior ameaça de toda a sua história. O atual governo foi eleito, entre outros falsos discursos, com o discurso de não entregar a Amazônia. Pois bem, o assassinato de Dom Philips e de Bruno Pereira é a marca cruel de que ela foi entregue. Foi entregue para o banditismo, foi entregue para o narcotráfico, foi entregue para o garimpo ilegal, foi entregue para a pesca ilegal, para a caça ilegal e para todos os tipos de crimes. Este governo, entre outras coisas, vai resgatar a Amazônia para ela pertencer aos brasileiros e com o patrimônio que o Brasil vai apresentar para a humanidade, de que é possível, a partir daqui do Brasil, modificar o cenário atual de uma economia de destruição da Amazônia, de destruição da natureza, para uma economia do conhecimento e do resgate da Amazônia e da natureza. Esse país está vocacionado a ser potência global, sobretudo naquilo que é fundamental para ser potência global nesse século XXI, o desenvolvimento sustentável, a construção de uma economia da sustentabilidade, de uma economia de pouca emissão de carbono, de uma economia que tem, entre outros patrimônios, o maior patrimônio florestal do planeta. Vamos adiante com este programa hoje apresentado, que não é um programa somente para uma quadra de 4 anos. Não é um programa somente para uma quadra de 10 anos. É um programa para uma quadra histórica, para a reconstrução do país, para devolver o país à dignidade dos brasileiros, para devolver a Amazônia aos seus povos originários, às populações ribeirinhas, para reconstruir esse país que tem lugar entre as nações do mundo, como nação soberana, democrática, livre e como modelo que há de ser. Lula e Alckmin são para nós um farol de esperança de que vamos derrotar o fascismo e construir novamente, para a glória e honra de nossa existência, uma página nova na história do nosso povo, na história de nossa pátria. Queria passar a palavra agora para o Paulinho da Força. Eu fiz muita porta de fábrica com ele lá no final dos anos 70. Então, estar aqui hoje é um prazer imenso nessa aliança, Paulinho. Você é muito bem-vindo. Queria destacar especialmente a participação dos companheiros do Guilherme Martinelli, que teve uma dedicação intensa a todo o trabalho. Obrigado, Guilherme. E também o nosso companheiro Jorge Onoda, sempre muito positivo, construtivo, e foram fundamentais para a gente chegar a esse resultado final. Obrigado, Jorge. Com a palavra, Paulinho da Força. Obrigado, Mercadante. Quero saudar o Mercadante primeiro, porque ele que coordenou esse conjunto de partidos
e de técnicos e de amigos nossos que construíram esse programa. Parabéns, Mercadante, pela condução. Cumprimentar o presidente Lula, vice-presidente Alckmin, cumprimentar o presidente Gleice, o presidente Luciana, Randolfo Rodrigues, o Juliano, meu amigo Pena, o companheiro Siqueira. Saudar também meus companheiros de Câmara aqui, Maria do Rosário e Orlando Silva. Cumprimentar os presidentes das centrais sindicais, o Sérgio Nobre, que está ali na mesa, Miguel Torres, da Força Sindical, o Adilson, da CTB, o Patá, da UGT. Cumprimentar os movimentos sociais em nome do João Paulo, nosso companheiro do MST. Dizer que esse programa, ele representa não só esse conjunto de forças, mas ele representa a esperança de que a gente possa tirar o país do buraco. O país nunca teve com tanta dificuldade. Fome, desemprego, inflação. A inflação trouxe mais miséria ainda. Então, portanto, presidente Lula, acho que esse programa já vem sendo acertado nos últimos 40 dias. Porque até 40 dias atrás, todo lugar que eu andava, alguém me falava assim, fala para o Lula não falar isso. Né? Do Gilmar Mendes ao peão da fábrica, né? E depois fiquei pensando, por que as pessoas falam isso toda hora, né? É a preocupação de que a gente não erre, né? Porque se o Lula e o Alckmin errar, o Brasil é o que perde com isso. Essa foi a impressão que eu fiquei. E faz uns 40 dias que eu tenho andado muito, né, pelo Brasil e não ouvi mais ninguém falar sobre isso. Então nós estamos acertando, baseado nesse programa que acaba de sair, que está no papel hoje. Do nosso ponto de vista, ele traz coisas importantes, como a questão do combate ao desemprego. Acho que o maior problema que o Brasil enfrenta hoje é o emprego, a falta de emprego, a falta de renda. Ele traz muito sobre a reforma sindical, nós precisamos fazer uma reforma que possa modernizar o sindicalismo brasileiro. Ele acerta o termo ali, o bom termo da reforma trabalhista, ou seja, de revogar aquilo que impede que os trabalhadores tenham seus direitos. Ele traz a questão da recuperação do salário mínimo, que é uma marca do governo Lula do passado e que melhorou a renda de milhões de brasileiros. Ele traz a discussão de uma recuperação do salário dos aposentados, traz para dentro a questão da formalidade, dos aplicativos, dessas pessoas que hoje trabalham quase como escravo. Então, portanto, ele nos agrada muito. Por isso, presidente Lula, nossa esperança é de que esse programa seja o programa de esperança do povo brasileiro, que a gente possa ter emprego, renda e a volta da democracia, a garantia da democracia e a volta do Lula e Alckmin no poder. Muito obrigado. Queria agora passar a palavra para o Juliano Medeiros, esse jovem talento político, que além da sua capacidade de luta e combatividade, está pronto para exercer qualquer cargo público nesse país. Então, queria saudar a Camila De Caso, agradecer a intensa participação dela, e o Cláudio Poti, que foi indispensável em toda a construção desse processo. Ontem, até 11h30 da noite, ele estava lá ajudando a terminar detalhes da plataforma. Então, arregaçou a manga, trabalhou muito, produziu muito. E repito aqui o que eu disse para a rede, viu? Quem empresta quer receber de volta, viu, Juliano? Então, estou só registrando aqui, que é mais uma contribuição temporária que nós demos à construção do PSOL. Bom, o problema é que, no caso do PSOL, teria que devolver mais da metade do partido, porque, como quase todos nós viemos do PT... Nesse caso, a rede ganhou, que é a integralidade. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, trazer um abraço do PSOL aos nossos amigos aqui, presidentes de partido, do Solidariedade, do PV, do PT, do PCdoB, da Rede, do PSB. Agradecer, antes de mais nada, todo o esforço da condução desse processo do ex-ministro Aloysio Mercadante, que foi fundamental na condução da produção das convergências que esse documento expressa também, não é? São 7 partidos, há muita diversidade entre nós, há pontos de vista muito diferentes, muito diversos, e que o esforço de condução para produzir essa síntese merece ser louvado, e
Só alguém com a experiência e com a grandeza política do ex-ministro Mercadante poderia fazê-lo. Agradecer muito aos nossos companheiros do PSOL que estiveram na linha de frente, em particular a Camila De Caso, que é da liderança do PSOL na Câmara também, nosso economista, o Cláudio Pucci, secretário de Planejamento da Prefeitura de Belém, que foram fundamentais nesse processo. Agradecer, claro, também a participação dos movimentos sociais, da intelectualidade crítica, dos setores culturais, que foram fundamentais também para enriquecer os pontos de vista que aqui estão expressos nessas diretrizes. E, claro, trazer também um abraço muito especial à nossa ex-presidenta Dilma Rousseff e aos nossos candidatos, o ex-governador Geraldo Alckmin e o nosso querido ex-presidente Lula. O pessoal está muito satisfeito com o resultado ao qual nós chegamos, né? Obviamente, essa síntese é uma síntese que envolve mediações, envolve diálogo, envolve concessões de parte a parte, mas o resultado, do nosso ponto de vista, ele aponta um sentido claro, que é interromper o ciclo de ataques aos direitos sociais e às empresas públicas no Brasil, que foi iniciado em 2016 com o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff e que se expressou em medidas como o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a política de preços da Petrobras, a lei das estatais, todo um arcabouço político e legal que tem como propósito enfraquecer o Estado brasileiro, ampliar as desigualdades sociais e garantir mais lucros para os setores econômicos que hoje conduzem a economia brasileira para o caos que nós estamos vivendo. E esse sentido de interrupção desse processo, dessa ofensiva reacionária contra os direitos sociais no Brasil, esse sentido de interrupção está muito expresso do nosso ponto de vista em algumas medidas que estão nessas diretrizes e que nos deixam muito satisfeitos, né? Em primeiro lugar, já tem sido dito sempre pelo ex-presidente Lula, a revogação do teto de gastos. O teto de gastos não é uma medida fiscal razoável, não é uma medida fiscal que foi adotada por nenhum país do mundo e que tem como propósito impedir que o Estado brasileiro combata as desigualdades socioeconômicas no Brasil e, com isso, permitir que o mercado possa avançar as suas fronteiras para o campo dos direitos sociais. Isso é inadmissível. O Estado brasileiro tem que estar bem financiado para poder garantir políticas públicas eficientes, combater as desigualdades, e não é possível fazer isso com a revogação do teto de gastos. Então, medidas como essa, a revogação do teto de gastos, o compromisso de revogar as medidas regressivas que estão contidas na última reforma trabalhista promovida pelo governo Temer, a mudança da política de preços da Petrobras, é uma medida corajosa que a nossa chapa está assumindo e que está escrito com todas as letras nessas diretrizes programáticas. Não é possível enfrentar o problema da inflação nos combustíveis no Brasil hoje com subsídios, com taxação de dividendos dos acionistas da Petrobras. Só há uma forma de enfrentar essa realidade de forma sustentável, é a mudança da política de preços, e isso está consignado nas diretrizes que nós estamos apresentando hoje. Assim como o desmatamento zero, e quero destacar um elemento muito importante, além da garantia dos direitos das populações indígenas, mulheres, negros e negras, LGBTs, ou seja, diretrizes programáticas que apontam para uma agenda inclusiva de um país que garante os direitos sociais, mas também a tolerância, o respeito às diversas formas de viver e às diversas formas de amar e de estar no mundo. Eu quero destacar o tema da democracia, quero terminar com isso. A contraposição que nós estamos fazendo nessas diretrizes do orçamento participativo, ou seja, um orçamento construído de baixo para cima, com participação, evidentemente, do Estado e dos seus técnicos, mas também da sociedade e dos movimentos sociais, em contraposição a esse escândalo que é o orçamento secreto, é um compromisso claro de para onde nós queremos levar o Brasil e que tipo de governabilidade nós queremos assegurar. Então, nós do pessoal estamos muito satisfeitos com o resultado que nós chegamos, e esse resultado é capaz de enfrentar o problema da fome, o problema do desemprego, o problema da desigualdade social, o problema da inflação, que são os problemas candentes do povo brasileiro. Portanto, parabenizo todos e todas que se envolveram nessa construção, tenho certeza que aqui nós temos uma base política e programática capaz de dar uma saída de esquerda para a crise que o Brasil vive. Obrigado. Eu queria agora, eu vou fazer uma pequena apresentação da nossa plataforma e de alguns pontos da estrutura do documento, que depois todos vão, enfim, ter acesso, ler, debater. Mas antes eu queria destacar a participação nesse trabalho de uma comissão de sistematização
que é formada pelo Antônio Corrêa de Lacerda, economista da pós-graduação da PUC e presidente do Conselho Federal de Economia. O Guilherme Melo, que está dando aula, coordena a pós-graduação da Unicamp, não está aqui, também é economista. O Jorge Messias, que veio, procurador-geral da Fazenda, que contribuiu muito na área jurídica. O Zé Sérgio Gabrielli, que dedicou intensamente a essa tarefa, como sempre faz a tudo que lhe é designado. A Mira Belchior, ex-ministra do Planejamento, que teve aí também uma dedicação intensa para chegarmos até aqui. A Nilma Gomes, que também está numa atividade acadêmica e não pôde vir, que foi ministra da Igualdade Racial. Saudar a Sandra Brandão, assessora especial da presidência, mas está com Covid. Está com Covid, não, esteve com quem estava com Covid, e como é muito responsável, não veio ainda para evitar qualquer tipo de risco para terceiros. Agradecer a Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social, que também teve uma participação incansável em todo esse processo. E queria especialmente saudar o William Nozak, que teve em todas as etapas, em todos os processos. Ele é muito discreto, igualmente eficiente, acho que todos reconhecem. Então, uma salva de palmas em nome do William a todos aqueles que participaram aqui desse processo. E também a Ioná, a Laís, o pessoal da retaguarda lá da Fundação, que faz essas coisas rodarem, a Claudinha Troiano, que faz acontecer. Então, eu queria basicamente dizer para vocês o seguinte: primeiro, para aqueles que estão nos acompanhando, esse documento não é a chegada, é um ponto de partida, e tem que ser compreendido como um ponto de partida. Esse documento é um convite a todos aqueles que querem participar, debater e ajudar a reconstruir esse país. Portanto, é um documento que está aberto a todo tipo de contribuição. O que as diretrizes programáticas asseguram? Os princípios fundamentais, as ideias, forças essenciais que permitiram esse pacto, eu acho que um pacto histórico desses 7 partidos, porque olhando para essa mesa, nós nunca tivemos junto nas campanhas presidenciais, a maioria desses partidos estão nesse momento, e isso se deve, primeiro, a esse reconhecimento, como foi dito aqui, pela tragédia histórica, né, por esse desmonte que nós estamos assistindo, mas também pela liderança inigualável do presidente Lula. E se não fosse a coerência dele, os princípios que ele sempre seguiu, o fato de ele nunca, da coluna vertebral que ele possui, de nunca ceder em nada que é aquilo que é estratégico, e da vivência política, popular e da qualidade do governo, seria muito difícil construir esse processo. Por quê? Porque os governos do PT, os governos dos aliados, todos que nós tivemos na coalizão presidencial, do presidente Lula e da presidenta Dilma, forneceram nesse processo muitos ministros, técnicos, gestores, que foram essenciais nessa construção. Eu queria destacar também que, nesse momento histórico, a atitude de grandeza do presidente Lula convidar o presidente Alckmin, e a ousadia e a grandeza do presidente Alckmin, do vice-presidente, aceitar esse desafio, mostrando ao país que é preciso frente democrática, que nós precisamos nos unir, que nós precisamos superar esse momento de desilusão, de perda de perspectiva, de tragédia histórica, é o que permitiu nós chegarmos até aqui, esse clima que nós estamos desenhando. Eu queria destacar alguns pontos da estrutura, porque eu vou falar da plataforma, é importante as pessoas entenderem a estrutura. Então, pode passar para mim, por favor? Só entender... Não, primeiro a estrutura, a plataforma. Então, a plataforma tem 5 compromissos pela reconstrução do Brasil. A restauração das condições de vida da população brasileira, que é uma marca de todos os governos Lula, é a prioridade absoluta, a defesa da igualdade, da democracia, da soberania e da paz, o desenvolvimento econômico com estabilidade, e combate à carestia, a justiça social, a inclusão com direitos, trabalho, renda e segurança alimentar, os direitos humanos pela cultura e pelo reconhecimento da diversidade, a sustentabilidade socioambiental e enfrentamento da crise climática. De toda essa estrutura é o combate à fome. 33 milhões de pessoas que não comem todo dia e 125 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar. Isso não pode continuar no Brasil.
E se alguém vai enfrentar isso, é o presidente Lula, porque a fome para ele não é uma categoria analítica, é uma experiência de vida. Então ele sabe exatamente o que é chegar no final do dia e ter uma criança que não comeu ou alguém que não comeu. Então nós estamos isso com uma prioridade absoluta de todo o nosso desenho. Para isso, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, o aumento da produção de alimentos, nós precisamos, está aqui a CONTAG, a MST, nós precisamos de retomar o PRONAF, o PAA, os estoques reguladores da CONAB, e nós precisamos ter uma política de aumento da oferta de alimentos que seja capaz de sustentar o aumento da renda e do consumo. Se a gente olhar o custo de vida da cesta básica, aumentou 27% nesses últimos 12 meses. 27% de perda da renda dos mais pobres, que gastam o que não tem hoje na tentativa de manter uma cesta básica familiar. Então, eu destacaria também, eu não vou, evidentemente, me alongar, mas eu destacaria mais alguns pontos essenciais. Um, a educação. As crianças pobres, os adolescentes pobres desse país ficaram 1 ano e meio sem acesso à educação, sem nenhum estímulo pedagógico. Essa deficiência, essa insuficiência está presente na rede escolar hoje. E nós não tivemos, por parte do governo federal, um programa de recuperação. E nós precisamos recuperar esse tempo perdido e manter o ensino regular e compatibilizar as duas coisas. E nós demos um destaque importante no texto também, a questão do acesso à banda larga, porque o ensino futuro será um ensino híbrido. Então, o Leonel, que tem falado muito da questão da base tecnológica, e tantos outros na nossa comissão, é fundamental que a gente tenha clareza dos desafios da educação, da creche ao pós-doutorado. E a reindustrialização do país, o avanço da ciência e tecnologia, passam decisivamente pela educação pública de qualidade. E no SUS, os imensos desafios também pós-Covid. Você tem novas demandas reprimidas que não foram atendidas durante a crise, uma parte da classe média que se empobreceu e está indo para a rede pública, abandonando o plano de saúde. Então, nós temos imensos desafios do SUS e nós identificamos alguns, colocamos algumas prioridades que eu acho que vão contribuir bastante para esse processo. E finalmente, a precarização do mundo do trabalho, e nada vai se resolver se não aumentar a renda do povo, se não reduzir a desigualdade, se não colocar os pobres no orçamento e se não tiver investimento para recuperar o emprego com direitos, emprego com dignidade. Por isso que o tema da reforma trabalhista, para nós, é um tema muito importante. Nós temos que revogar os retrocessos e repensar as relações de trabalho. Então, o outro eixo, passa, por favor. Quero ser bem breve aqui. É a defesa da democracia, a reconstrução do Estado e da soberania. Quer dizer, se é uma coisa... Hoje nós estamos vendo uma América Latina cada vez mais progressista. E não tem um chefe de Estado desses novos governos populares que não queira estar com Lula e que não está olhando decisivamente para o resultado da eleição no Brasil. O Brasil vai mudar a América Latina, a América do Sul, e vai mudar a geopolítica internacional, porque nós vamos ter um governo comprometido no enfrentamento da crise climática, na linha de frente da defesa da Amazônia, e de uma política de integração regional, porque nós não teremos força no planeta se nós não estivermos integrados regionalmente. E isso é o que representa a história do presidente Lula, e é o que o mundo democrático civilizado espera do Brasil, espera muito. Então, acho que o tema da soberania, o tema da integração regional, da cooperação é muito importante. Quero destacar também aqui o novo federalismo. E nisso fazemos aqui uma homenagem ao querido Eduardo Campos, que sempre usou essa expressão e merece aqui toda a nossa reverência. O novo federalismo, nós precisamos repactuar a Federação Brasileira. Ela foi agredida na pandemia, na pós-pandemia, diariamente prefeitos, governadores, agora mesmo na questão dos combustíveis. Então, essa reconstrução federativa é um grande desafio que nós estamos dando destaque. A democratização dos meios de comunicação, o respeito à liberdade religiosa e de culto e o combate à intolerância religiosa. Isso é outro princípio fundamental de como nós governamos. O país não pode conviver com essa cultura de ódio, de estímulo, de intransigência. Nós precisamos respeitar a diversidade e a religiosidade é parte do nosso povo. E o combate à corrupção, defesa da transparência e integridade pública. Nós tivemos muitas inovações que contribuíram para esse processo, nós temos que retomar, e isso é um valor fundamental com a garantia de direitos, as garantias individuais, o respeito à defesa, mas nós precisamos ter medidas de transparência e de controle social e democrático sobre o Estado. Então, esses são os eixos. As pessoas que quiserem participar, a partir de agora, vão ter um grande instrumento, que nós vamos apresentar. Por favor, pode passar o vídeo?
Seja bem-vindo ou bem-vinda ao site do Programa Participativo Juntos pelo Brasil, um ambiente digital completo e acessível também para quem tem dificuldades ou deficiência. Quer participar e enviar sua proposta? É fácil. Acesse o site, escolha um dos eixos temáticos e o assunto, preencha seus dados, escreva sua proposta e clique em enviar. Pronto, sua proposta será analisada e poderá ser publicada. Na seção Diretrizes, você pode baixar e conferir na íntegra o Plano de Reconstrução do Brasil. Na seção Propostas, você confere todas as propostas enviadas. E na seção Calendário, tem as datas e links para os seminários e rodas de conversa. Representantes dos partidos da Frente Ampla Vamos Juntos pelo Brasil vão analisar todas as ideias e propostas. E o documento final com o resultado será enviado no início do período eleitoral para todas as pessoas que se cadastraram na plataforma. Vamos juntos? Olha, vocês viram que qualquer pessoa para participar tem que se cadastrar, colocar todos os dados. Segundo, nós teremos uma equipe de moderadores, porque a proposta, quando é encaminhada, coordenada pelo Eduardo Tadeu, que foi presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e que vai coordenar essa equipe, nós temos representação de todos os partidos, que vão analisar as propostas que chegam. Todas as propostas que forem compatíveis com as diretrizes, ou seja, propostas que não agridem a democracia, que não agridem o princípio da soberania, que não agridem valores civilizatórios, que respeitam a pluralidade, todas essas propostas terão acesso à plataforma e serão expostas. E essa comissão vai encaminhar para a coordenação do programa, para toda essa coordenação dos 15, o que está chegando, nós vamos sentar, analisar, avaliar para incorporar no programa de governo. E vai ter toda a transparência. Ao final vai ser feita uma publicação com todas as contribuições que nós recebemos. Então é um processo que nós queremos ouvir a sociedade. E isso é a cara da história do presidente Lula, do governo Dilma e da história que nós representamos nesse momento. O nosso programa de governo não é uma coisa só de técnicos, acadêmicos, de cima para baixo. Ninguém está aqui para escrever um livro e achar que aquilo resolve ou fazer um caderno. Não. Nós estamos construindo um trabalho de engenharia política, porque na vida acadêmica é a diferença que conta na disputa, na construção do conhecimento. Na vida pública, nos partidos, é a convergência. Essa convergência que é fundamental, que nós vamos buscar agora no programa de governo. Então, nós vamos fazer plenárias, nós vamos fazer atividades, e a plataforma vai ter debates todos os dias de semana, às 19 horas. Nós vamos começar segunda-feira que vem. 19 horas, sempre um tema, com a participação dos partidos, de aprofundamento. E se precisar, vai ter 2 debates no dia, porque nós já vimos que vai precisar. Nós mal começamos, já tinha 26 temas na mesa. Então nós vamos ter que fazer talvez 2 debates, mas nós vamos começar com um. E ali nós vamos estar debatendo, estimulando, motivando e discutindo as contribuições que estão sendo apresentadas. Então nós temos um instrumento novo. E não é um instrumento só para a campanha, é um instrumento para o governo. Porque uma das diretrizes que nós definimos é a transição ecológica e a transição digital. E isso pode permitir um governo digital, um governo que ouve mais a sociedade, que dialoga, que escuta, que recebe. Então, essa disposição de construir com participação popular é um diferencial desse programa de governo. Então, as diretrizes são apenas o ponto de partida. O ponto de chegada é a gente se preparar para uma grande festa que nós vamos fazer em Brasília, no dia que o presidente vai subir de novo com o Geraldo Alckmin, vestir aquela faixa e reconstruir esse país. E eu quero terminar como termina o documento de diretriz. Este ano nós estamos fazendo 200 anos de história da independência do país. Então, no nosso documento, ele termina falando desses 200 anos, dizendo: golpe e ditadura nunca mais, democracia sempre. Então, acho que essa é uma coisa que nós precisamos deflagrar também, uma ampla frente democrática em torno dessa campanha e da defesa do Estado democrático de direito. Então, muito obrigado a todos que participaram e contribuíram, e tenho certeza, só que acabei de receber um negócio que a gente nem lançou a plataforma, já tem proposta, viu, Eduardo? Você pode ir embora e começar a trabalhar, juntar a turma, porque já está chegando proposta, antes de lançar o povo já está entrando. Então, nós temos agora uma plataforma para ouvir, para escutar, para recolher e para prestigiar todos os comitês populares, movimentos sociais e entidades. E, por último,
Nós já temos 51 propostas de entidades nacionais, que eu estou vendo o Aristide e o João Paulo me olhando aqui, o campo unitário já entregou uma proposta, as centrais sindicais já entregaram uma proposta, os reitores já entregaram uma proposta. Nós já temos muitas propostas na mesa e vai ter uma mesa de diálogo com essas propostas nacionais que nós já recebemos, que o presidente Lula, cooperativismo, onde ele foi tem propostas, nós vamos fazer uma mesa de diálogo para ir negociando e discutindo, incorporando, avaliando e, ao mesmo tempo, aberto a qualquer um que queira discutir. Então, essa é uma campanha transparente, participativa, que quer valorizar a participação popular. O grande marco dessas diretrizes é que agora começa um grande debate e estimular a reflexão e a construção cidadã. Então é isso, muito obrigado. Tem um outro vídeo para passar. Nós vamos passar agora o tutorial. Esse ano, o povo pode voltar a ser presidente. Não apenas porque vai eleger um representante que olhe por eles, mas também porque vai poder sugerir as mudanças que quer para o país. Estamos lançando a plataforma Juntos pelo Brasil, um site para fazermos juntos o maior programa de governo participativo da história. Você pode sugerir propostas, compartilhar ideias, convidar os amigos, amigas, coletivos, movimentos, todos que querem reconstruir o Brasil. Assim, todo mundo pode ser um pouco Lula na campanha. Acesse e deixe também a sua ideia. Vamos juntos pelo programa de governo de Lula. Vamos juntos pelo Brasil. Olha, por último, a construção de todo esse processo teve um apoio decidido das fundações partidárias, que, como vocês sabem, não pode fazer campanha, mas pode participar da construção de um programa de governo. Então, queria agradecer aqui a Vivian, que é a nossa vice-presidenta, o Arthur Henriques, o Walter Pomar, o Carlos Árabe, o Jorge Bittar não está internado, manda um grande abraço para ele, deve estar nos acompanhando e assistindo, a Ellen Coutinho, a Jéssica, companheiro Magela, que é coordenadora da campanha do Distrito Federal, e em nome deles, eu não posso citar todos os presidentes, todos os diretores, todos aqueles que fazem as nossas fundações. Diferente de outras fundações que não produzem conhecimento, que não fazem informação, nessa mesa aqui tem compromisso com o papel estrutural da fundação, que é esse. Então, eu encerro aqui e passo a palavra ao nosso futuro próximo vice-presidente, Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente Lula, cumprimentar a Janja, cumprimentar a presidente Dilma Rousseff, cumprimentar os presidentes de partido, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, o Juliano Medeiros, a Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, José Luiz Pena, Randolfo Rodrigues, Gleisi Hoffmann, o meu presidente do PSB, o Carlos Siqueira, saudar também o Domingos Leonelli e o Alexandre Navarro, que também participaram, cumprimentar as dirigentes sindicais aqui presentes, o presidente da CUT, Sérgio Nobre, Miguel Torres da Força, eu não estou vendo aqui, mas estive aqui também com o presidente da UGT, Patá, o Patá, que é torcedor do melhor time, o Peixe, o Santos Futebol Clube. O presidente da Adilson Araújo, presidente da CTB, o José Gozzi, presidente da Pública, Nisa Pereira, secretária-geral da Intersindical. Uma alegria vir cumprimentar aqui todas as lideranças aqui presentes, dos movimentos sociais, dizer da alegria de vir com a Lu e dizer, presidente, que eu nunca vi a Lu tão animada com a política, viu? Ela não é candidata a nada, não quer ser, mas está animada, viu, Gleisi? Nós começamos a namorar, eu era vereador, isso na década de 70,
e, portanto, já participou de inúmeras eleições, mas nunca vi com tanto ânimo como nessa eleição. Mas cumprimentar o Mercadante e todos que participaram, pelo belíssimo trabalho, viu, Mercadante? E das diretrizes, né, que são colocadas. E a participação. Quero confessar que nessas últimas semanas, acompanhando o presidente Lula, e em vários estados, tivemos uma experiência muito positiva, porque não foi só ir ao estado e fazer um evento político, mas foi muito ouvir setores importantes, agricultura familiar, o cooperativismo, o artesanato, os educadores, a cultura, os artistas. Então, em todas essas, os reitores da universidade, os professores, em toda, foi uma experiência muito enriquecedora, no sentido de ir agregando, né, valores. Não se faz um programa de governo democrático em cima de motociata e jet ski, né, mas é ouvindo a população, dialogando. E esse trabalho que hoje é colocado na plataforma foi feito por muitos e muitas e será debatido por todos. Então, a maneira mais democrática aí de formulá-lo. E, relendo o programa de diretrizes, presidente, eu observei que algumas palavras se repetem. E a primeira palavra que se repete é reconstrução, que é o mais necessário. Nós tivemos um verdadeiro desmanche do Estado, né? Em todas as áreas, um processo quase de destruição, saúde, educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, enfim, os valores da cidadania. Depois, uma palavra que se repete corretamente nas diretrizes é esperança, né? Há uma grande esperança da população. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fui a Pindamonhangaba, e fui abastecer o carro. Aí parei no posto de gasolina e o frentista que abasteceu me reconheceu, falou: doutor Geraldo, precisamos tirar o homem. O povo precisa comer. Precisamos tirar o homem. O povo precisa comer. Então, há uma expectativa enorme, né? Uma grande esperança com o caminhar aí dessa campanha cívica. A outra, compromisso. Não tem promessa, mas tem compromissos. E o primeiro compromisso que o presidente Lula tem destacado é o compromisso com quem mais necessita, com quem perdeu o emprego, com quem passa fome, com quem foi levado de volta para a miséria, enfim, compromisso com aqueles que mais necessitam. Acho que é importante ter destacado aqui o salário mínimo. Esse triste presidente será o único da história que deixará como legado um salário mínimo menor em termos reais do que quando entrou. É o único caso. O presidente Lula, o salário mínimo se valorizou 74%. E mais de 70%, Paulinho, dos aposentados e pensionistas do INSS ganham um salário mínimo. E além do impacto que acaba tendo também para os trabalhadores. A questão da educação, o Mercadante, que foi ministro, um verdadeiro desmonte. Homeschooling, isso é coisa do século XIX, né? Você teve uma perda aí gigantesca que vai demandar um grande esforço para recuperar tudo isso. Na saúde, eu fui relator, como deputado federal, presidente, da Lei 8.080, que foi a lei orgânica do SUS. Isso foi um ganho civilizatório, você garantir, né, assistência a um filme muito interessante do Michael Moore, que é um crítico do modelo americano do Norte, que é SOS Saúde. O S é um dólar, né? E
Então, ele mostra o modelo europeu. Um francês sai do hospital, a mulher, o marido e o neném, e ele pergunta quanto pagou. Ele não entende a pergunta, porque não passa pela cabeça dele que você tem que pagar para nascer, pagar para ser operado, pagar para morrer, pagar para ser atendido. Então, o SUS foi um ganho civilizatório, né? O nosso welfare state. Então, avançamos muito. A questão social, e hoje é aniversário do Suplicy, né? Deixar um abraço ao nosso jovem Eduardo, um lutador histórico pela renda de cidadania, e a necessidade, né, de política ser feita com o coração, com alma, né, enxergando quem mais precisa, essa dívida histórica que o Brasil tem. Mas, finalmente, queria trazer uma palavrinha sobre a economia. Eu fui copiloto, presidente, do Mário Covas, e fiquei ali 6 anos de copiloto. Então, é importante ter as políticas adequadas e corretas, e um crescimento que não é só numérico. Olha, o PIB cresceu tantos por cento. Não, um crescimento inclusivo, que você cresça, mas distribua a renda, melhore o salário, incorpore instrumentos tributários que permitam mais justiça social, evitar concentração. Um crescimento com estabilidade, porque a pior de todos os instrumentos é a inflação. A inflação não é socialmente neutra. A inflação atinge mais os mais pobres. Eles não têm como se proteger da alta de preços. A inflação dos mais perversos instrumentos de concentração de renda, porque ela tira do pobre para dar para o rico, especialmente através de juros. Um crescimento que não destrua o meio ambiente. Nós estamos vendo na Amazônia uma coisa inacreditável. Ainda desse, nós estivemos juntos no Dia Mundial do Meio Ambiente, com o presidente Lula, um encontro maravilhoso, e um dos especialistas lá, dos professores, falou: 1 hectare, 10 metros quadrados, o João Paulo sabe, o Gilmar, é pouco mais que essa sala aqui. Emite 150 toneladas de carbono quando é destruído e queimado. E é destruído e queimado por criminosos, na expectativa de que amanhã o presidente possa titular essa terra e eles venderem a terra. Então, destroem na expectativa, grilagem de natureza criminosa, a questão das mudanças climáticas, enfim. Mas acho que o valor maior que nos une é a democracia. Esse é o respeito às pessoas. Nós, as pessoas, passamos, as instituições ficam. Nós precisamos ter boas instituições. Aqui foi dito bem pelo Mercadante do federalismo. Eu me lembro com a presidente Dilma, nós assinamos, sendo de partidos diferentes, uma parceria entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Paulista. Nossa meta era fazer 100 mil unidades. Entregamos 112 mil unidades. Então, fortalecer a federação. Hoje é só briga entre governo federal, governadores, prefeitos. O presidente Lula falou uma coisa corretíssima. A primeira reunião que eu quero fazer, se Deus quiser eleito, é com os 27, será com os 27 governadores. Unir o país, enfim, a gente poder avançar mais. Eu acho que é uma questão de lado. Nós estamos do lado do povo e do lado da democracia. Vamos juntos. Agora, antes de nós encerrarmos a atividade com a intervenção do presidente Lula, eu queria saudar aqui os companheiros do MST, do MTST, do movimento antifascista, dos policiais antifascistas que estão presentes,
da União Nacional dos Estudantes, da Federação Única dos Petroleiros, saudá-los aqui, estamos juntos na defesa de uma Petrobras pública, íntegra, que retome a capacidade de refino. Então, para levantar, bater a palma para os nossos petroleiros aí, que estão nessa luta tão importante. Os eletricitários também, queria pedir para o companheiro eletricitário, uma empresa de 60 anos de história aí, levanta. Valeu. Vamos lutar contra a privatização. Depois, são muitos sindicatos, não tenho como citá-los todos, citar os juristas presentes, economistas, centrais sindicais que já foram mencionadas, também lideranças religiosas que estão presentes, queria agradecer. Queria entregar ao Mercadante a proposta que não foi considerada. Infelizmente, eu entreguei por e-mail há 10 dias e não foi considerada ainda entre os principais a instituição da renda básica de cidadania, aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui. E continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto eu estiver vivo ainda. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo. Você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo, nós vamos ter que ter um debate aprofundado. Como nós recebemos 51 propostas que eu mencionei, que não citei aqui, a sua uma delas. E vai ser discutido junto com a coordenação no momento oportuno. As diretrizes estão definindo só as linhas gerais do programa. Quando a gente fala combater a fome, nós não estamos entrando aqui nos detalhes quais são as propostas. Tem menções genéricas, por exemplo, do Bolsa Família. Então, no momento oportuno, será discutido. Mas vai ter que discutir democraticamente, porque é assim que nós funcionamos. Tem uma coordenação de 7 partidos, e o senhor será, meu companheiro Suplicy, 42 anos de partido, tratado com toda a deferência, mas com o mesmo direito que todos os outros têm de apresentar propostas, serem ouvidos e discutidos. Então, quero dizer que vai entrar na fila dos 51 propostas que nós já temos. E queria também dizer, viu, a menção genérica está citada assim no item 20. Então, você poderia olhar com mais cuidado. Está dito, um programa que, orientado por princípios de cobertura crescente, baseados em patamares adequados de renda, viabilizará a transição por etapas, no rumo de um sistema universal e de uma renda básica de cidadania. Então, não só está citado, como Vossa Excelência cometeu 2 graves injustiças aqui. Mas eu estou acostumado, fui líder de Vossa Excelência com a bancada, sei que é assim mesmo. E vamos agora tocar o nosso barco. Então, o presidente Lula, agora, com a palavra para nós encerrarmos. Só queria antes, presidente, também citar aqui a presença do Renato Simões, do Paulo Okamoto, do deputado Rui Falcão, do prefeito Edinho, do Luiz Dulce, do Marco Aurélio, Gilberto Carvalho, companheiros que têm tido um papel decisivo na sua campanha, e saudar também o Danilo Molina, o Ricardo Amaral, o Crispiniano, que tem tratado aí com muita intensidade, com muito empenho, de todas as atividades relacionadas à imprensa. E queria destacar também o Oswaldo da Nova Central, ele está internado, mas mandou um abraço e está acompanhando o nosso evento lá do hospital. Um grande abraço para você também, Oswaldo. Então, antes, eu queria passar para a Rose para citar mais algumas lideranças e personalidades presentes. Então, nós saudamos aqui algumas personalidades da cultura. O Bruno Ramos, da Liga do Funk, Celso Frateschi, ator e diretor, a Petra Costa, cineasta, Lucélia Santos, atriz, Silvia Moreira, que é cenógrafa, figurinista e arquiteta, Rudifran Pompeu, que é o presidente da Cooperativa de Teatro, e o influenciador digital Leandro Santos, que é mais conhecido como Mussum Alive. Todos aqui agradecemos a presença deles.
Queria aqui também dizer para vocês que na saída todos podem retirar o exemplar. Esse exemplar foi impresso pela Fundação Perseu Abramo, mas todas as fundações vão imprimir com o devido expediente, porque a Justiça Eleitoral exige o expediente, senão se caracteriza material de campanha. Então, nós estamos fiscalizados pelo Ministério Público e pela Justiça Eleitoral. Felizmente, a Fundação não tem nenhuma pendência, mas nós temos que ter muito cuidado aí com os encaminhamentos. Então, para concluir aqui a nossa atividade, queria agradecer a presença, agradecer a confiança e ao presidente Lula, que é o grande responsável por esse momento histórico que nós estamos vivendo, que é a grande esperança do povo brasileiro. Com a palavra, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite. Eu pedi para o Stuquinha pegar o microfone sem fio, porque eu confesso a vocês que eu não tenho o hábito de falar sentado. Mas eu queria só aproveitar a nominata e dizer para os companheiros que já foram citados várias vezes que eu vou diminuir o nosso tempo sem precisar citar todos os presidentes e presidentes de partidos outra vez, todos os nossos companheiros sindicalistas que estão aqui presentes, de quase todas as centrais sindicais, todos os companheiros do movimento social que estão aqui presentes, e são muitos companheiros e companheiras, e para falar em nome, para cumprimentar as mulheres, eu quero dar os parabéns a Gleisi Hoffmann, a Luciana, a Janja e a Dona Lu. O Alckmin tem razão, a Dona Lu, eu fico olhando a fisionomia dela quando o Alckmin está falando, quando eu estou falando, ela efetivamente já se engajou na campanha de corpo e alma. Ou seja, e com a vantagem, não deixa o Alckmin ficar para trás. Ela vai empurrando até, sabe? Eu confesso a vocês que tem coisas que acontecem na vida política da gente que muitas vezes a gente não esperava. E a nossa aliança, o fato de o Alckmin e eu estarmos juntos nessa disputa, é preciso a gente aprender que é o grande fato novo da política brasileira. Eu jamais imaginei que a gente pudesse estar junto numa campanha. Acho que o Alckmin também jamais imaginou que a gente pudesse estar junto. E, de repente, a gente está junto. Eu nunca imaginei encontrar a Janja, encontrei. Certamente o Alckmin também nunca tinha pensado em encontrar a Dona Lu, encontrou e casaram. Então eu acho que esse casamento, essa aliança política que nós estamos fazendo, nós devemos primeiro a vocês, aos companheiros que pertencem aos partidos políticos, aos companheiros que pertencem ao movimento social, que no primeiro momento estranharam, mas no segundo momento perceberam, sabe, que era necessário a gente fazer essa aliança para a gente ter mais chance, não apenas de ganhar as eleições, mas a chance de governar esse país. Porque, como eu digo sempre, governar é mais difícil do que ganhar. Ou seja, então, sobretudo quando nós estamos com a tarefa de reconstruir. Eu não sei quantos engenheiros a gente tem aqui entre os partidos políticos, sabe? Mas é uma engenharia muito, muito séria para a gente reconstruir o país. E eu queria, utilizando a ideia da reconstrução, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje aqui. Eu penso que vocês sabem que nós não estamos vivendo um período de normalidade no nosso país. Parece que teve um terremoto e parece que virou muitas coisas de ponta cabeça nesse país e que a gente ainda está num processo de compreender tudo o que aconteceu e tudo que ainda pode acontecer nesse país. Porque nós não temos uma governança normal nesse país. É algo totalmente inesperado. Ainda ontem, me parece que conseguiram aprovar a CPI da Petrobras. Hoje. Veja uma coisa absurda, porque a primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade diuturnamente em cima dos outros.
Quando o Pedro Parente adotou a PPI, o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional. Não foi numa conferência da ONU, não foi no Senado, foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvido o conselho da Petrobras, se é que ouviu, e tomou a decisão a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. Da mesma forma, eles tomaram a decisão de privatizar a BR, dizendo que era preciso ter mais competitividade, e quanto mais competitividade, mais o preço do combustível ia parar. E o preço do combustível não para, na verdade, é de subir. Significa que algo está muito errado nesse país. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o Conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira. Não, mas ele faz muita bravata e mantém o preço alto porque ele não quer brigar com os acionistas, que são os que ficam com o lucro que a Petrobras está tendo, que é exorbitante. Nada para o reinvestimento na empresa, nada para melhorar a vida do povo e tudo para os acionistas que estão recebendo dividendos que demorou muitos anos para receber o nosso governo. Porque a nossa prioridade não era só os acionistas, era a Petrobras se transformar numa grande empresa, não de petróleo, mas de uma grande empresa de energia. Eles estão desmontando isso e vão tentar criar todas as confusões possíveis para ver se eles conseguem propor a privatização da Petrobras, quem sabe ainda este ano. Como fizeram da forma mais vergonhosa possível o processo de privatização da Eletrobras. Pois bem, então nós estamos num processo de reconstrução do país. Se a gente está falando de reconstrução, a gente deveria comparar essa diretriz que o Aloysio Mercadante fez a apresentação para nós aqui, como se fosse a construção de uma casa. E todo mundo aqui, mesmo não sendo engenheiro, sabe que a casa começa por um bom alicerce. Se a gente quiser uma casa segura, a gente tem que fazer um bom alicerce, senão qualquer vento derruba a nossa casa. Então, esse aqui é apenas um alicerce. Nós vamos ter que construir a casa ao longo do tempo, ouvindo as pessoas através da plataforma, mas o mais importante é executando a política que nós quisermos se nós ganharmos as eleições. Porque mesmo a lista de todo o material que a gente colocou aqui para comprar material, muitas vezes a gente não encontra o que está aqui. A gente vai ter que fazer mudança. A gente nem sempre pode fazer tudo. Em alguma coisa a gente vai poder mais, em alguma coisa a gente vai poder fazer menos. Essa é a arte de governar, com aquilo que você tem na mão e com aquilo que você tem capacidade de construir o novo. Nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede, que significa acabar com a fome outra vez nesse país. Nós vamos ter que ter os tijolos, que significa aumentar o salário mínimo. E nós vamos construindo tijolo por tijolo até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania. Esse país precisa voltar a ser soberano. E um país não será soberano apenas porque ele cuida da sua fronteira, cuida do seu espaço aéreo, cuida da sua fronteira marítima. Não. O país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito, que está na nossa Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que está, inclusive, na Bíblia. Eu falo sempre isso. Está na Bíblia.
Tudo o que a gente quer, a gente encontra na Constituição, na Bíblia e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O problema é que nós não conseguimos construir esse mundo que já está escrito. E o desafio nosso para construir isso aqui é ganhar as eleições. Todo mundo sabe que eleição e mineração, a gente só vai saber o resultado depois da apuração. Né? E nós sabemos que a eleição não é uma eleição qualquer. Nós temos um cidadão desequilibrado, um cidadão do mal, um cidadão que não foi capaz de derramar uma única lágrima por 670 mil vítimas do Covid, um cidadão que durante o tempo inteiro menosprezou o conhecimento científico, menosprezou o conhecimento de toda a medicina, menosprezou os laboratórios do Fiocruz e do Butantan, que são altamente qualificados, e negligenciou o SUS, não tendo nenhuma fé naquele instrumento de saúde que o Alckmin foi o relator da lei, ou seja, e graças ao heroísmo dos nossos funcionários, dos nossos médicos, o SUS conseguiu salvar milhões de brasileiros sem a ajuda do governo. Esse governo que está aí vai terminar o seu mandato, ele nunca recebeu os dirigentes sindicais, ele nunca recebeu os governadores, ele nunca recebeu os prefeitos, ele nunca recebeu nenhum movimento social, ele nunca atendeu ninguém da sociedade, nunca recebeu movimento de mulheres, movimento de negro, movimento de pesca, movimento do sem terra, movimento da CONTAG, nunca. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira. É um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova, que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia, mas motociata eu não conhecia. E esse cidadão, a última decisão dele impensada, mostrando que ele é um cidadão desumano, foi o que aconteceu com a chuva no Nordeste brasileiro, e sobretudo no estado de Pernambuco. Mais de 130 pessoas morreram. E esse cidadão foi lá, sobrevoou, nem desceu, e foi para Santa Catarina andar de jet ski. Depois foi fazer motociata em Los Angeles ou em Miami, não sei aonde. Ou seja, uma demonstração que nós não estávamos habituados a ter pessoas assim. Nós, por mais divergente que tivéssemos entre nós, a gente se respeitava. A gente se cumprimentava, a gente visitava uma pessoa. Ele não tem isso. Ele, efetivamente, é algo que precisa ser estudado, da onde surgiu essa figura. De que planeta ele veio. Porque, inclusive, é uma coisa fantástica, ou seja, ele prima pela necessidade de contar mentira. Ele é compulsivo. Ele é compulsivo. Não se preocupa de falar com a imprensa, até porque ele não quer responder pergunta. Ele quer dizer o que ele pensa, sem que haja pergunta. Por isso que ele faz as lives dele toda quinta-feira. E nessa eleição, veja que absurdo, gente. Ele teve 28 anos de mandato, mais 4 de vereadores. Esse cidadão foi eleito desde 98 até 2018 pela urna eletrônica. Ele foi eleito, o filho dele foi eleito vereador, o outro foi eleito deputado e o outro senador pela urna eletrônica. E esse cidadão, quando começa a colocar sob suspeição a urna eletrônica,
Ele não está colocando em suspensão a urna eletrônica. Ele está colocando em suspensão a sociedade brasileira, porque ela é quem vai tirar ele do governo e vai recuperar a democratização do país. Um programa de governo, ele pode ser executado em sua plenitude. Eu queria lembrar vocês que em 2006, quando eu fui disputar as eleições, eu tinha pedido para a minha assessoria fazer o levantamento se aquilo que a gente tinha prometido em 2003 tinha sido cumprido, e nós conseguimos fazer mais do que a gente tinha colocado no programa. Porque eu aprendi no movimento sindical que um programa de governo, a gente não pode ser, sabe, irresponsável de propor coisa que a gente já sabe que não vai executar. Se você coloca coisa que você sabe que não vai conseguir, não coloque. Porque se você não fizer, você vai ser cobrado pela sua ineficiência, pela sua ineficácia, pela sua incompetência, para ter mais claro. Então é importante que a gente coloque o menos para fazer o máximo e não o máximo para fazer o menos. E isso me possibilitou. Veja, é muito difícil. Quando nós anunciamos o Minha Casa Minha Vida, eu conversei com a Dilma e com o Guido em março, para a gente começar a fazer o programa. A Dilma levou um ano para estruturar esse programa, conversando com o prefeito, conversando com o governador, conversando com outros ministros, ou seja, então nós vamos ter 4 anos de mandato. Nós vamos ter 4 anos de mandato. A nossa sorte é que nós não precisamos perder um ano para aprender a sentar na cadeira. Essa bunda aqui já está hábil de sentar em cadeira. Já estamos há muito tempo. Aliás, eu acho que a cadeira que está lá foi eu que comprei. Então, se ela estiver lá, é só passar um gel e sentar na bicha. Segundo, o Alckmin tem experiência demais, porque o Alckmin não governou um Estado. Ele governou um Estado com 43, 44, 46 milhões de pessoas, um Estado mais importante da Federação, e não governou uma vez. Ele gosta de governar, porque ele governou de 98 a 2002, se elegeu em 2002, depois saiu, depois entrou o Serra, e aí eu pensei que ele não ia votar. Ele votou outra vez, e governou mais dessa vez, e governou mais outra vez. Ele governou 4 vezes, 5 vezes o governo de São Paulo. Então nós não vamos ter problema de executar o nosso programa. E o Alckmin sabe, eu tenho dito isso, a gente não vai ter tempo de ficar filosofando. Por isso que eu disse, a gente vai ter que, no primeiro mês de governo, construir o nosso pacto federativo. Eu quero juntar os 27 governadores, quero saber o que eles têm de projeto de infraestrutura, sobretudo na questão da saúde e da educação, para que a gente não perca tempo. Dinheiro a gente vai arrumar. E não pergunta agora, que eu não vou dizer para vocês, porque senão vocês vão querer já o dinheiro. Não. A gente vai deixar primeiro ganhar para a gente começar a administrar. Eu, então, só tenho que parabenizar os partidos que construíram esse programa. Certamente tem gente que acha que não está tudo o que eu queria. O Suplicy mesmo veio aqui fazer uma reclamação. Ele está correto, porque se eu fosse responsável pelo prêmio Nobel, eu já tinha te dado o prêmio Nobel, sabe? Do cara que mais... Se o Suplicy não fosse brasileiro, se ele fosse de outro país, a abnegação dele, a dedicação dele, sabe, nesses 40 anos de querer, sabe, uma renda básica. Ou seja, ele já teria ganhado o prêmio Nobel umas 10 vezes. Como ele é brasileiro e nós nunca ganhamos, nem os nossos mais importantes escritores ganharam, a gente vai aguardar para ver se um dia, Eduardo, a gente tem força para dizer, Eduardo vai ganhar o prêmio Nobel de combate à fome. Porque se tem um cara que se dedicou a escrever, a ler, a viajar, a fazer palestra, sabe? E eu acho, Eduardo, que você tem que saber o seguinte.
Se tem um cara que tem o reconhecimento do nosso partido, e eu acho que o reconhecimento da sociedade brasileira preocupado com esse tema é você. E por isso eu quero parabenizar o Aloysio Mercadante e a equipe que fez de ter colocado aqui a questão da renda básica, Eduardo. E se Deus quiser, nós haveremos de implantá-la um dia no país. Porque depois que aconteceu o Covid, ficou mais claro para a humanidade, e ficou mais claro para a humanidade depois da evolução tecnológica, nesse mundo maluco digital, que tem uma parcela da humanidade que não vai ter emprego, que não vai ter espaço. Um cara como eu, vai ser os inúteis, porque não sabe trabalhar no mundo digital, ou seja, a gente não vai ter muito emprego, porque a tecnologia vai ocupando o nosso espaço. Cada vez menos gente, cada vez mais máquina, cada vez menos gente, cada vez mais máquina, e agora nem máquina. Agora é tudo assim, uma loucura que a gente não sabe como acontece. Então vai chegar o momento que alguém vai ter que ter responsabilidade pelo emprego. Quem é que tem que assumir a responsabilidade? É o Estado. Que foi o que aconteceu com a Covid. Se os estados não assumirem a responsabilidade, e muitos estados tiveram que alargar a sua base monetária, se endividar para colocar dinheiro para cuidar do povo. Quando um estado faz isso, ele demonstra claramente que ele tem que assumir a responsabilidade por aqueles que não tiveram chance. E tem muita gente nesse país que não teve chance. Ou seja, quando se acabou a escravidão nesse país, se esperava que o humanismo das pessoas da época que fosse tratar de formar, de educar e de dar emprego. Não, mas jogaram na sarjeta para ser chamado de vagabundo e passaram a responsabilizar o povo negro por tudo que acontecia de desgraça desse país. As mulheres é a mesma coisa, e sobretudo as mulheres mais pobres, as mulheres que são mães. Eu não falo mais mãe solteira, porque o Papa diz que não tem mãe solteira. Tem mãe. Não importa se ela está casada, importa que ela é mãe. Então, se o Estado não cuida dessa gente, sabe, e diferentemente do Auxílio Brasil, o Bolsa Família não era um programa menor. O Bolsa Família levava em conta a família, levava em conta a frequência das crianças da escola, levava em conta a vacinação das crianças, levava em conta o tratamento da mulher gestante, que ela tinha que passar pelos exames que toda mulher tem que passar, senão perderia o plano. Então era um programa que tinha responsabilidade social, não era apenas dar o dinheiro, era cuidar das pessoas. Porque uma coisa que o Alckmin e eu vamos fazer não é governar, a gente vai querer cuidar desse país, cuidar desse povo, adotar esse povo, para mostrar que ele tem chance. Então, as coisas que a gente coloca aqui, de acabar com a fome, nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível. Nós já provamos que é possível reduzir a inflação, reduzir a taxa de juros. Nós já provamos que é possível esse país voltar a ser um país, sabe, de importância mundial. Tudo isso já está provado. E eu ontem tive uma conversa com o Alckmin, o Haddad estava junto com alguns empresários. E eu, com muita falta de humildade, porque ali não tive nenhuma humildade, eu dizia, quem nesse país tem mais autoridade de recuperar esse país do que o Alckmin e eu? Mapeie, pega a classe política brasileira, pega os partidos políticos. Ninguém nesse país tem. Primeiro, os partidos apoiando o que nós temos. Segundo, o movimento social apoiando o que nós temos. Segundo, a experiência gerencial que nós temos para cuidar da coisa pública. Nós não precisamos de tempo para aprender. O que nós precisamos é apenas utilizar o tempo que temos para executar. E tudo isso que está aqui, é possível ser cumprido. Tudo isso que está aqui. Até porque nós queremos passar a ideia de que esse país não é nosso. Quando a gente se toma a decisão de fazer uma plataforma, é porque nesse país, quando a gente ganha eleição, a gente acha que é dono das coisas.
A gente tem um grupinho que faz as coisas, faz a lei, faz o projeto. Não, nós não queremos mais isso. Nós queremos que a sociedade brasileira assuma a plenitude da sua responsabilidade e diga: eu elegi vocês, mas eu quero participar da minha governança. Eu quero dar o meu pitaco, eu quero dar o meu palpite. E nós estamos dando uma demonstração. Nós não temos medo. Nós não temos medo. E eles têm que se preparar, porque o orçamento da União, nós vamos reproduzir a plataforma para construir o orçamento nacional. Nós já tivemos sucesso extraordinário nas prefeituras, não sei quantas estão fazendo agora, mas não dá para a gente recuperar esse país com orçamento secreto. Não dá, efetivamente não dá. Por isso, na defesa do nosso programa, eu e o Alckmin vamos ter que fazer propaganda dos nossos deputados. A gente não vai pedir voto apenas para nós. A gente vai tentar mostrar a importância do povo brasileiro votar em deputados e deputadas e senadores que pensam como nós, que defendem um programa como esse, para que a gente, chegando no dia D, a gente possa ter uma maioria qualificada para a gente fazer as mudanças que o país precisa. Eu quero mais uma vez agradecer, Luiz, a tua coordenação, ao papel da Fundação Perseu Abramo, ao papel do PT, ao papel dos partidos que estão aqui nessa mesa, e dizer para vocês é o seguinte: sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada, mas a cidadania plena do povo brasileiro seja reconquistada. Por isso, obrigado a todos os companheiros. Eu nem sei. Eu queria só informar vocês o seguinte: a nossa plataforma já sofreu várias tentativas de ataque do bolsonarismo. Eles estão apavorados porque não criaram nenhum espaço de participar, então eles entraram com proposta, por exemplo, nós estamos defendendo o fim do Ministério da Saúde. Não, quem acabou com a saúde pública foram vocês, quem se omitiu, negacionistas. Não subiu na plataforma e não vai subir, porque nós vamos moderar. E as provocações vão vir, e nós vamos responder na urna com os votos. Só queria terminar aqui, agradecendo a presença do Moisés. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: eu tenho viajado, e eu tenho dito, eu tenho feito reuniões culturais em todos os estados que eu vou. E eu tenho dito que a gente vai, além de recuperar o Ministério da Cultura, a gente vai criar comitês culturais em todos os estados brasileiros, para que a gente possa envolver todos os artistas de todas as artes que a gente puder, para que a gente se desprenda do domínio econômico do eixo cultural do Rio-São Paulo. O Brasil é mais do que isso. A cultura brasileira é mais do que isso. E nós precisamos, então, ter a responsabilidade de fazer aqueles de baixo, aqueles que não estão nas novelas, aqueles que não estão no teatro, aqueles que não estão no cinema, que eles possam ter a chance de também mostrar que eles fazem cultura, porque a cultura nasce da habilidade e da competência do povo brasileiro. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Pessoal, só queria terminar aqui, saudando o companheiro João Pedro Stedley, do MST, o Gil Almaro, que está aqui, o Paulo Aires, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a Bruna, da UNE, saudar a Ivone, dos bancários, da Contraf, a Juvândia, também da Contraf, saudar o Kleber
Caripuna, agradecer da PIB que está aqui, e nós vamos ter uma conversa logo depois, que foi o compromisso que nós assumimos com ele. Saudar a Sônia Braga, da Executiva Nacional, a Cime Laete, da Associação Brasileira LGBT, saudar Humberto Costa, em nome dele pedir desculpa aos senadores que não foram convidados, porque nós não tínhamos, o espaço era muito restrito, veio pela Executiva Nacional. Saudar Orlando Silva, em nome dele, agradecer a presença e pedir desculpa porque os deputados não puderam vir. Queria saudar o Fernando Guimarães, do Movimento Direito Já, saudar o Douglas Belchior, da Coalizão pelo Direito à População Negra, o Nabil Bonduque e o Cantalice da Fundação Pessoa Abramo. E agradecer o pessoal que fez acontecer esse evento. Muito obrigado a todos, e nós vamos dar resposta aos bolsonaristas no dia da eleição e